A paz do Altíssimo Deus para todas as famílias. Eu me chamo pastor Ezequiel Pereira, estou atualmente na cidade de Matões do Norte, pastoreando a Igreja Assembleia de Deus pela graça do Altíssimo Deus. Também faço parte da Comissão da Família e trago hoje o 17º devocional da família, devocional que tem o tema principal, famílias firmes na palavra de Deus. E o subtema de hoje é muito propício para nós, esposo. Os casais assumem as suas responsabilidades. O apóstolo Paulo, ele se dirige ao esposo na primeira carta à igreja de Coríntios, capítulo 7, verso 33, que diz: mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar a sua mulher. Paulo fala que a pessoa casada, além da responsabilidade do dia a dia, além da responsabilidade de colocar o alimento, o sustento dentro de casa, ele tem uma outra responsabilidade, que é agradar a sua esposa. E a pergunta que eu faço a você que está me assistindo, você esposo, você tem agradado a tua esposa? É uma pergunta muito importante. Então fala que a pessoa casada tem dupla responsabilidade: agradar ao Senhor e agradar também o seu cônjuge. Todos os casados, seja o homem ou a mulher, ele tem dupla responsabilidade. A primeira é agradar a Deus, está em primeiro lugar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 23, buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas serão te acrescentadas. Prioridade aqui é agradar a Deus. Agora, se você agrada a Deus, você tem que agradar o teu cônjuge, porque é um dos deveres dentro da palavra de Deus em relação à instituição casamento. O esposo agradando a esposa agradando o esposo, né? Na sociedade pagã em que aqueles crentes estavam inseridos, os maridos não tinham obrigação alguma de agradar a sua esposa. Muito embora na nossa sociedade aconteça dessa forma, mas no meio do povo de Deus há um mandamento, que nós como servos do Senhor precisamos agradar a nossas esposas, precisamos cumprir este mandamento. Paulo então confere dignidade ao casamento e as responsabilidades matrimoniais são trazidas à memória dos crentes. Enquanto o solteiro está livre para não somente servir ao Senhor, o casado devia se lembrar do seu casamento e de sua família. Agora é interessante nós falarmos algo aqui, que existe casados que dá uma de solteiro, né? Ele já é casado, mas ele não assume as suas responsabilidades dentro do lar. Tudo que ele quer fazer ainda pensando que ele é um solteiro. Desculpa ele chamar a atenção no momento, mas tem acontecido até mesmo no meio do povo de Deus. Ele só se lembra que ele era solteiro, mas ele não se lembra que agora ele contraiu o matrimônio. E Paulo aqui, ele é muito enfático, ele diz: Paulo então confere a dignidade ao casamento e a responsabilidade no matrimônio. Existe deveres e existe direito. O esposo tem deveres e direito, a esposa tem deveres e direito, né? Aplicação à vida. Um casal cristão que deseja de verdade agradar ao Senhor deve lutar pelo seu casamento. Ele deve estar lutando diariamente pelo seu casamento. Vida conjugal, ela não é fácil. É fácil se casar, mas permanecer casado é uma das maiores dificuldades que eu entendo na questão do relacionamento conjugal. Uma das maneiras de lutar pelo seu casamento é estar atento às necessidades espirituais, emocionais e físicas do seu cônjuge. Primeira necessidade aqui, espiritual. Ela é uma companheira, ela é a sua parceira, mas você é o líder. Você precisa também entender que você tem a responsabilidade na questão espiritual, né? A outra responsabilidade aqui é emocionais e física.
física. Você tem agradado a tua esposa na questão física? Não tenho tempo muito para falar aqui sobre esse assunto. Infelizmente, hoje, vemos pessoas muito envolvidas no trabalho da igreja, são bênçãos no ministério, mas estão negligenciando o casamento, não estão cuidando de suas famílias. E eu me dirijo diretamente a você, pastor. Tem muitos pastores que cuidam muito bem da família dos outros, tem tempo para a família dos outros, gasta tempo para a família dos outros, às vezes é convidado para almoçar na família de outras pessoas, porém ele tem sido negligente com a sua própria família, com a sua própria esposa. Não tira tempo para a esposa, para caminhar, para andar, para conversar, para ir ao shopping, enfim, sair da rotina, porque todos nós sabemos que a rotina ela é uma grande aliada para destruir o casamento. Então o esposo ele precisa cuidar primeiro da sua família. Nós cuidamos da família dos outros, nós precisamos cuidar primeiro da nossa, para que a nossa seja uma família forte, sadia, e as pessoas entendam que aquelas famílias que nós estamos cuidando, veja exemplo na nossa própria família, na maneira de andar, na maneira de se comportar, nas atitudes que nós estamos dando dentro da nossa própria família, e as pessoas que estão de fora estão observando. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.